Fala investidor, meu nome é Gabriel Assunção e você está no canal Investir é Viver. E nesse vídeo eu gostaria de falar um pouquinho sobre os custos dos investimentos, porque os custos dos investimentos eles acabam minando a sua rentabilidade e faz com que no final das contas você tenha muito menos dinheiro do que se você fizer um bom controle de custos dos investimentos. E quais são os dois principais custos dos investimentos? Os dois principais custos de investimentos são impostos e corretagens. E por que eu tive a ideia desse vídeo, né? Eu tô viajando e eu tô trocando dinheiro, né? Eu saí do Brasil com reais e trouxe bastante dinheiro em euros, mas eu acabei chegando em um país que não usa o euro como moeda, usa o florim húngaro. Então, o que me ocorreu? Eu peguei real, troquei por euro e depois troquei por florim. Será que foi a melhor coisa? Eu perdi dinheiro na hora que eu troquei real por euro e depois na hora que eu troquei euro por florim, entende? Então, corretagens são um dos custos dos investimentos. Isso faz com que a sua rentabilidade diminua, com que você tenha menos dinheiro no final do mês. Existe um livro bastante interessante, bastante fácil de ler e muito importante sobre custos dos investimentos, que é O Investidor de Bom Senso, do investidor norte-americano Bogle. Esse livro ele é muito importante para você enraizar dentro de você essa questão de custos dos investimentos, porque assim como o dividendo é uma coisinha pequena que vai se acumulando e que no final das contas faz toda a diferença, os custos dos investimentos eles também são uma coisinha pequena, mas que se eles se acumularem por muito tempo, você vai ter muito menos do que você teria. Então vamos falar um pouquinho sobre corretagens e sobre impostos. As corretagens, elas são o que uma instituição cobra para fazer a troca entre a pessoa que quer comprar e a pessoa que quer vender. Então, em imóveis tem a corretagem, que normalmente é entre 4% e 6%. Isso faz com que, quando você venda um imóvel, você perca 20, 30, 50 mil reais de uma única vez só para fazer a troca entre o imóvel e o dinheiro. A corretagem ocorre nesse exemplo do câmbio, onde você troca moedas e a pessoa que troca a moeda para você, ela também cobra essa corretagem. E nos investimentos também, as corretoras elas cobram uma taxa e além da taxa da corretora, que muitas até já zeraram, existe a taxa da bolsa, a taxa de liquidação, que são os emolumentos, se não me falha a memória, que embora pareçam coisas pequenas, são sim custos dos seus investimentos. No nosso cenário brasileiro, as corretagens estão até relativamente baixas e estão fazendo pouca diferença. Agora, se você é um cara que quer trocar toda hora, se você é um trader que quer comprar e vender sem parar, talvez as corretagens elas te atrapalhem muito mesmo, e os emolumentos também. Agora, se você é um investidor de longo prazo, você vai pagar uma corretagem, alguma coisinha uma vez, e vai carregar aquela ação por muito tempo. Então você não vai dar lucro para o banco, você não vai dar lucro para a corretora, porque você gastou uma vez para fazer aquela aquisição e você não está mais movimentando. Então você não está gastando dinheiro à toa, você não tá perdendo capital. Agora, nos impostos aí já fica bastante mais importante, porque no Brasil são 15% no ganho de capital, e fora do Brasil é até muito mais. E eu fiquei espantado aqui no cenário europeu que quando você vende uma ação, você paga muito imposto. Isso está bastante relacionado àquela questão do estado de bem-estar social, eu acredito. Mas eu ainda não fui muito a fundo para poder falar com propriedade. Então, nos investimentos, se você, no cenário brasileiro, por exemplo, você comprou uma ação por 100 e você teve de lucro mais 100, você vendeu por 200. O governo vai ser seu sócio, ele vai pegar 15% do seu ganho de capital, se você vendeu mais do que 20 mil reais por mês. Então, você tinha 100, ficou com 200, mas você vai ter que pagar 15 para o governo. Então, desde você ficar com seus 200, você vai ficar com 185. Então, claro, você só pagou o imposto porque você ganhou dinheiro. Mas, mesmo assim, você poderia ter ficado com os 200, faz sentido? Então, quanto menos você ter que vender ações, você vai acumular mais dinheiro. Por quê? Claro que vai ter um momento que você vai ter que vender no futuro. Mas se você prorroga o prazo de pagamento do imposto, ou seja, se você demora para pagar, aquele 15
que iria para o governo hoje, ele fica na sua conta por muito tempo. Então aquele 15 vira muito mais dinheiro. E aí depois, quando você for pagar os 15% lá na frente, vai dar muito mais. Agora, imagina que toda hora você troca de investimento. Toda hora você vai dar um pedacinho. É como se você estivesse pagando um dividendo para o governo, que para ele é ótimo, né? Mas para você é péssimo. Então, quanto menos transações você faz, quanto menos vendas você faz, é melhor, porque você acaba tendo mais resultado. E é por isso que nos investimentos você precisa estudar a fundo as suas empresas, para você ter certeza que num prazo de diversos anos essa empresa tem um potencial de crescimento e que essa empresa vai progredir, porque só assim você consegue ter a ação para muitos anos. É aquela frase do Warren Buffett de que se você não quer ter uma ação por 10 minutos, nem pense em tê-la por 10 anos. Né? Então tenha suas ações por grandes períodos de tempo. Isso vai aumentar a sua rentabilidade de maneira que acaba sendo inacreditável, assim. Só que é uma coisa que você não percebe no curto prazo. Então muitas pessoas acabam girando muito a carteira e não percebem que a sua rentabilidade está sendo minada por isso. Então a grande mensagem desse vídeo é para você ser um pouco menos ativo, para você ter excelentes convicções do que você está fazendo, fazer excelentes pesquisas e uma vez que você comprou as empresas que vão fazer parte da sua carteira e que você pode ficar com elas por muito tempo, porque você sabe que a empresa vai melhorar, que não é uma batata quente na sua mão prestes a explodir, você consegue levar por muito tempo sem ter que pagar esses custos e não tendo que pagar esses custos, os seus rendimentos serão muito maiores. Um forte abraço e bons aportes.